até meio clichê de falar, mas é real mesmo. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, mas não uma mãe só, porque nem toda mulher nasceu pra ser mãe, isso é uma coisa muito mais profunda, mas que renasce uma nova pessoa, renasce. Isso é assim, não tem como, porque não é mais só você. Nasce um novo amor, obviamente, mas nasce também um novo medo, uma nova insegurança, uma nova preocupação, responsabilidade. Então agora hoje o que eu vivo, eu sinto que tem um coraçãozinho ali fora de mim batendo, mas me fez muito mais forte. Faz com que eu acredite ainda mais em mim, sabe? Saber que hoje eu sou uma inspiração, né? Ter uma criança que me ama incondicionalmente ali olhando o tempo todo pra mim. Eu sou Carla Gonçalves, estou com 28 anos, nasci na cidade de Mogi das Cruzes. Eu sou bailarina, formada em psicologia, pós-graduada em neuropsicopedagogia e desenvolvimento infantil. Hoje essa é a minha área de estudo e atualização, né, e especialização, que é a infância mesmo e o movimento da criança e a importância do movimentar, né, para esse desenvolvimento. E eu comecei com um contato com a dança e com a arte pequena, através também de projeto social. Na cidade tinha um lugar que chamava Lar Batista, de crianças, que é onde oferecia cursos extracurriculares. Então as crianças ficavam lá, para os pais que não tinham como, né, trabalhavam fora, tudo. E ali é um lar cristão, tinha aquela coisa de devocional. E ali começou a ter aula de teatro e dança. Eu entrei lá quando eu tinha 7 anos. E aí só com aula de teatro, tudo, depois teve aula de balé também. Comecei a fazer, nunca me imaginei fazendo, eu sempre gostei muito mais de teatro, mas teve uma peça que a gente ia fazer que chamava Saltimbancos, foi a primeira peça da minha vida. E aí meu professor falou assim que só ia participar quem fizesse o balé. Eu falei, mas por quê? E ele foi falando da importância da dança pro corpo num todo. Fiz o bendito do balé chorando para apresentar a minha primeira peça. E aí depois que eu apresentei, eu não saí mais do balé. E aí eu comecei a pedir pra minha mãe procurar uma escola para eu poder fazer aula. E a minha mãe falou, filha, não temos como, né? A gente já tinha mais ou menos uma noção de valor, mas a gente não tinha como pagar uma aula assim, né? Naquela época. Mas a gente rodou Mogi, fomos de porta em porta. Eu lembro até hoje que aí eu vi uma plaquinha lá, laranjinha, escrito Projeto Dançar. Eu falei pra minha mãe pra gente subir pra ver, né? E minha mãe adorou, porque tinha dança do ventre. Até então, minha mãe foi fazer uma aula experimental de dança do ventre. E eu vi que tinha jazz. Eu falei, por que não experimentar? E aí minha mãe não fez a aula de dança do ventre dela. Eu experimentei balé e jazz. E gostei muito, pedi muito pra minha mãe que eu pudesse fazer. Fiz a primeira aula experimental e dali eu não parei. Então, no projeto, eu fui até os 15 anos, nesse projeto Lar Batista, e com 15 eu entrei na escola da Fernanda, que foi onde eu tive meu primeiro contato com o jazz em si. E ali, mesma coisa, né? Os professores sempre orientando a ter as duas experiências com as modalidades. Então, do jazz fui pro balé também, e dali, sapateado, contemporâneo, fui percorrendo outras modalidades também. Eu conheci a Carla já faz algum tempo, né? Eu era professor na escola da Fernanda Moretti. Fiz uma viagem, né? Eu tive uma experiência, fiquei 1 ano fora, afastado, estava na Turquia fazendo um trabalho. E quando eu retornei, já ouvi falar um pouco dela. Ela entrou na escola nesse processo que eu estava afastado e muita gente, alguns alunos mais velhos já iam falar, você precisa conhecer a Carla, esse ano ela vai fazer sua aula, né? Naquele processo de atribuição. E aí eu já vi um potencial muito grande, né? Eu conheci ela como artista primeiro e aí eu falei, ixi, agora eu tenho que moldar essa artista como bailarina também, né? A gente se conheceu na escola de dança, né? Há muito tempo, há 13 anos atrás. Assim que ela veio para a escola para fazer aula, eu já dançava na escola, já era aluna lá. E assim que ela chegou, com o jeitinho dela tudo contagiante, não teve jeito. A gente começou a construir uma relação de amizade. A gente não era da mesma turma, nós éramos de turmas diferentes, né? Mas a gente já começou a construir essa relação de amizade, a gente se encontrava entre um ensaio e outro. Daí pra frente a gente não se desgrudou mais, a gente manteve essa relação bem próxima. The kindergarten drop-off line. His first day at school didn't even cry. And that was when we knew that life had a funny way of just passing us by.
These are the days that we'll want back. So tell them bedtime stories, give them a kiss goodnight. Darling, before we know it, this old house will be quiet. I know we're tired right now. Someday we'll laugh about it. Let's slow it down and raise a glass. 'Cause these are the days that we'll want back. Eu sempre sonhei muito com teatro mesmo, eu sempre sonhei muito em ser atriz. A minha mãe sempre falou isso, porque por conta da televisão. Então ela falava que eu decorava muitas salas da novela, que eu assistia todas as novelas, sabia todos os atores, atrizes. Então eu pensava e cria dentro de mim que eu ia ser alguma coisa nesse sentido. Eu queria trabalhar com arte. Não a arte em si, mas o negócio era a televisão. Televisão, ser atriz, sabe? Tipo, sonhava mesmo de dormir, ia acordar e falar, nossa, eu tive um sonho hoje que eu tava na novela e tal. Então tinha essas coisas. Então, mais pra infância. Aí, ali pra adolescência, eu já comecei a ir um pouquinho mais pra esse lugar de viajar, de morar sozinha, viver em república e viver com pessoas de companhia de dança, né? Então, eu tive... A parte de sonho mesmo pra mim era relacionada a isso, sabe? E por eu andar muito com as pessoas, eu sempre fui muito falante, eu sempre fui muito ouvinte também. Eu gosto muito de conversar. Então, eu sempre desejei muito a psicologia também. E isso é uma memória que os meus pais falam. Ele falava, nossa filha, você sempre falou isso. Que você também queria ser psicóloga, né? Por conta de olhar. Eu tava com outro ali e queria sentir, sabe? Compartilhar aquela dor. Isso muito desde de nova mesmo. Isso meus pais sempre comentaram. Então, a dança, a televisão e a psicologia sempre foram coisas que caminharam comigo desde bem novinha. Hoje com a Carla a gente tem uma relação de parceria mesmo, né? Já nesse final de processo, assim que ela se informou, a gente estava com os processos criando o núcleo de musical, né? Ela já estava começando a fazer ali um trabalho de produção, né? Ela estava se tornando professora, produtora, assistente ali. Quando tinha que montar coreografia, ela já ia fazer ensaio com os bailarinos, então ela já era ensaiadora também. Tempo depois a gente criou o Poesia do Corpo. Foi um grupo de dança que eu já peguei a Carla. A Ingrid fiz esse convite para as duas, né, que já estavam atuando em algumas companhias fora. Foi interessante que tanto a Carla como a Ingrid, né, que também está nesse trabalho, elas saíram dessa relação aluno-professor, viraram colegas de trabalho, de coreógrafo, fui coreografado por elas, e a gente dividindo cenas, dividindo experiência. Assim que a gente terminou esse projeto do Videodança, né, a gente ia se provocando no sentido de criar algo novo. Então a gente queria criar poesias, criar coisas autorais que nos movesse ali no cotidiano, né, para transformar em dança. E aí nesse processo acontece que a Carla fica grávida, né? Ela chega com essa notícia, estou grávida. E aí pro bailarino que tem esse contato com o corpo, muda tudo, né? Tem a felicidade, óbvio, da notícia, né? Mas a gente fica, como que vai ser essa bailarina agora, né? Esse corpo, né, que agora começa a ter algumas limitações, principalmente durante a gestação, né? Vai poder pular, vai poder girar, posso virar de ponta cabeça. A gente tinha muitas pegadas, né? Então precisa de um cuidado maior com esse corpo. E aí a gente, né, falou, isso aqui é um outro corpo, é um outro cuidado, é uma outra descoberta, é poesia pura, né? Daí veio essa sacada de, vamos documentar isso, esse processo do primeiro choque, da aceitação, de como eu vou lidar com isso, como que vai ser depois. Então, nossa,
Tem muita coisa envolvendo. Eu acho que já envolve qualquer mulher que entra nessa situação de gravidez, mas eu acho que tem esse plus da bailarina aí, né? Que tem esse contato mais aprofundado com o corpo, né? E aí esse olhar mais delicado de como vai ser a gestação, de pensar já nesse pós, né? Eu preciso depois voltar a dançar, como é que esse corpo volta, como esse corpo retorna. E aí a gente soma com a Ingrid, que é, né, além de bailarina, de amiga ali junto, ainda fisioterapeuta, osteopata. Então, nossa, né? É uma experiência incrível para os três. Eu conheci a Carla através do Instagram em 2017. A gente namorou por cerca de 2, 3 anos aí. E resolvemos casar, conversamos, vimos que muito do que ela pensava e eu pensava estava em acordo, né? A forma de criação, pensamento futuro. Quando a gente se conheceu, ele já havia falado pra mim, ele olhou pra mim e falou, você vai ser a mãe do meu filho. Ele falou isso pra mim quando a gente se conheceu, há 8 anos atrás. E eu falei, nossa, vai devagar aí, não é assim que funcionam as coisas, né? Mas eu sempre sonhei em ser mãe também e conhecer ele sonhando em ser pai também foi... né, tipo, unir propósitos, né, então foi uma conexão muito forte. O Isaac, meu filho hoje, ele sempre foi uma criança muito desejada, mas ele não veio no momento que nós planejamos, né, então realmente foi opa, né? A gente levou um susto mesmo. A gente soube voltando da praia, na verdade. Ela já começou a dar alguns sinais, né, de gravidez, ela ficou muito enjoada e muito sentimental, chorando por qualquer coisa, assim, coisas meio bobas, né? E aí, voltando da praia, ela falou, não tô me sentindo bem. Eu falei, vamos fazer um teste, vamos ver o que vai dar. Aí ela fez o teste, foi um susto, assim que ela falou, tô grávida. O primeiro choque é aquele de susto, fala, meu Deus, será que eu tô pronto para ser pai? Será que a gente tá pronto para colocar uma criança no mundo? Quando aconteceu, eu já sabia, né? Eu falei... aconteceu, né? A gente tem muita percepção, eu aprendi a ouvir muito meu corpo, então quando aconteceu eu sabia que alguma coisa tinha rolado diferente e ali já comecei a gerar essa vida, né? Mas o processo da minha gestação foi uma gestação muito tranquila, biologicamente falando, não tive complicações, nenhuma dificuldade. Tive muitas inseguranças, né? Tive momentos de muita ansiedade, né? Muito próximos de crises também, porque como foi próximo da pandemia, eu fui afastada do meu trabalho. Então eu me vi em casa sozinha. Moro longe dos meus pais, né? Meu marido sempre muito trabalhador, ele falava, vou pra luta, vou pra fora, você fica aí, se cuida. Então foi um momento que eu me vi muito sozinha. E é quando você se vê sozinha, você com seus próprios medos, seus pensamentos, a coisa fica ali um pouco mais tensa, né? Quem sou eu? Por que eu penso tanto, né? Será que eu sou uma pessoa boa? O que pensam de mim ou não? Né? Que meu filho ou minha filha, né, na época eu não sabia, vai pensar de mim? Será que eu vou ter condições de ensinar, de criar um ser humano assim? E é tão louco que eu sou casada com uma pessoa que é extremamente destemida, que a gente acha esse equilíbrio e fala, não, você é capaz, você é forte, corajosa, vai. Eu sou uma pessoa que, quando eu casei, eu não tinha tido muitas experiências, né? O meu marido, ele foi meu namorado, meu primeiro tudo. Então, foi ali onde eu também me conheci enquanto mulher e corpo. Então, ali já começou a mudança. Então, foram muitas coisas novas pra mim, real ali. Além dos efeitos, né, que acontecem no corpo da mulher por conta da gestação, eu senti um corpo muito mais forte, né? E saber da capacidade do corpo da mulher para gerar uma vida é insano, né, gente? É loucura. Então, eu gostava muito de acompanhar, né? Eu tive um diário onde eu escrevia a evolução da minha gestação. É dolorida em tal sentido, sinto que o meu quadril tá mais dolorido aqui quando eu agacho. Eu relatava muito isso pra minha físio, né? Pra minha amiga Ingrid. Falava, nossa, por que tá doendo tanto aqui? Ela falava, porque agora o bebê, né, tá em tal posição. Então, eu conseguia ir escutando essas mudanças fisiológicas e que iam acontecendo. Então,
Quando eu comentei que foi um momento mais sozinha, foi um momento de muita escuta, porque eu ficava literalmente ouvindo, assim, cada coisa. Tanto que quando eu senti o Isaac mexer, ele era muito novo, ele tinha, tipo, 12 semanas. Então foi um momento que eu falei, não é possível que eu tô ouvindo isso, achei que era uma coisa da minha cabeça. Tive que silenciar tanto que eu consegui, sabe, esse lugar. Me senti extremamente fraca, né? A Ingrid, que é a minha amiga, e a fisioterapeuta que tá aqui no projeto com a gente, ela falava, amiga, não fica parada, seu corpo precisa, o corpo precisa de estar em constante movimento. Então eu sempre tive pessoas me incentivando a trabalhar. Como amiga, a gente sempre se falou constantemente, sabe? Aquela amizade que a gente se fala frequentemente. Então, desde o início, ela compartilhou muito comigo o que ela sentia. E muitas coisas, assim, com o meu conhecimento, eu ia trazendo pra ela. Tipo, isso é normal, porque agora, nesse momento, tem toda uma fisiologia que acontece no corpo da mulher, né? Durante esse processo. E aí eu vinha com ela, tanto com essa palavra amiga, né? E também com essa palavra... com essa parte profissional, de dizer pra ela que ela estava sentindo aquilo por conta de hormônios que estavam mudando os ligamentos do corpo dela, para torná-los mais elásticos, para a passagem do bebê, para a acomodação do bebê ali na região pélvica. Qualquer exercício durante a gestação ele é muito importante, tanto para a mulher quanto para o bebê que já está ali, né, se formando e de alguma forma absorvendo os benefícios do exercício que a mãe realiza, né? O pior cenário é essa mulher estar parada, sedentária, né? Porque esse corpo ele vai sofrer inúmeras alterações. O útero ele vai aumentar muitas vezes de tamanho para acomodar esse feto, né? O espaço que esse bebê vai ocupar na barriga, ele vai acabar levando a acomodação desses órgãos internos, né? Então, se essa mulher não tem uma boa capacidade respiratória, ela vai se sentir muito cansada para fazer atividades normais do dia a dia, subir uma escada. O acompanhamento, ele não iniciou por conta de uma dor específica, ele iniciou porque o movimento é necessário, né? E a gente falava assim, movimento é vida. Eu falei, vou continuar em movimento e fazendo os exercícios e os acompanhamentos com ela para estar em movimento e estar em forma, né? Com o corpo e tudo. Os estudos já mostram que cerca de 30% das mulheres que experimentam dor na região pélvico-lombar durante a gestação, isso pode perdurar por até 3 anos. Então, vira uma dor crônica, né? Então, essa é a importância das gestantes buscarem um acompanhamento, um tratamento durante a gestação. E não esperar que isso se resolva depois, porque pode ser que isso não aconteça e ela essa dor pode acompanhar ela aí por anos. Então, meu acompanhamento com ela não foi por uma questão específica, e sim pelo todo, para preservar o momento e esse hoje. Que o pós foi muito mais significativo, porque aí eu vi que esse corpo, nossa, a cirurgia cesárea ela é muito, muito delicada, né? Então, eu senti que eu tive uma capacidade de recuperação muito maior, né? Tem pesquisas, depois ela foi me mostrando o tempo que as mulheres geralmente levam para se recuperar, e o tempo que eu tive foi bem mais curto, sabe? Sem nenhum recurso que o pessoal falava que precisava fazer, tudo. Então, veio nessa importância da gente documentar, sabe? E validar que é para qualidade de vida e para viver, né? Para estar bem hoje consigo mesmo. Então, a base do nosso acompanhamento foi a fisioterapia e o pilates em si, né? E, em alguns momentos, a osteopatia, né? Que é mais uma terapia manual, mas o nosso foco mesmo foi em exercício, que é o que precisa para preparar esse corpo, para que essas alterações fisiológicas não tragam impactos negativos corporais, sabe? Das dores, como eu comentei. Então, a gente focou bastante nisso, em trabalho de pilates com bola e pilates mat, né? Que é trabalhar o pilates no chão. Então, a gente trabalhou fortalecimento, principalmente, a gente trabalhou o braço também, mas principalmente fortalecimento dessa região de membro inferior, de abdômen. O braço, membro superior, a gente trabalha mais pensando no pós, porque ela vai ficar muito tempo com esse bebê no colo, a mama vai aumentar, então vai ter um peso maior, né? E os cuidados com o bebê traz muito essas posições, né? Então, além da mulher no geral, tem essa questão da gestação na bailarina, né? Porque aí é outro corpo, né? Você tem
a gente trabalha tanto o fortalecimento do abdômen, assoalho pélvico, e aí você tem tudo isso dilatado, né, durante o processo de gestação, e essa preocupação, acho que psicológica também, né, como que isso volta, como que eu lido com esse corpo agora, que tem que buscar esse tônus de novo, que tem que dançar, pular, saltar, é um trabalho de atleta da bailarina. Então, a bailarina, ela já tem um trabalho corporal prévio, né? Então, ela já vai para essa... Claro que é algo que o corpo dela nunca experimentou antes. Ela tem um trabalho corporal, mas ela nunca gestou, né? Mas ela já tem uma musculatura mais desenvolvida, né? Não é uma pessoa que é sedentária, então ela já tem força muscular, já tem capacidade cardiorrespiratória, tem uma consciência corporal maior, tanto para contribuir para a gestação, né? Em relação a o corpo já ter sido ativo, quanto ter mais facilidade para aprender os exercícios, porque ela já era ativa antes, e também em relação a essa consciência corporal, né? Ela entendeu o processo que o corpo dela tá passando, entende? Essa bailarina, ela vai continuar dançando durante a gestação, ela vai ter que tomar alguns cuidados durante a dança dela, né? Mais em relação, pensando em colocar em risco. Então, de repente, ela pode girar, ela pode fazer tudo o que ela fazia antes, mas, de repente, dependendo do tipo de salto que ela vai fazer, é um pouco perigoso, porque tem hormônios, né, que o principal objetivo dos hormônios que são liberados durante a gestação é de estender essa região aqui, de abdômen, de assoalho pélvico, para acomodar o bebê. Mas esses hormônios, que vão gerar uma maior elasticidade para permitir isso, ele vai agir em todas as articulações do corpo. Então, essa bailarina, ela vai estar com um tornozelo mais instável, né? Então, aí é um pouco mais perigoso pensando nisso. Então, assim, dá pra fazer tudo o que ela fazia, mas é importante, por segurança, é importante adaptar algumas coisas, né? Pra não colocar em risco ela e o bebê, né? Eu amava estar grávida, mas eu queria só estar grávida. Não queria que me cobrassem nada, sabe? Só queria estar ali com a minha barriga plena, comendo meu sorvete. Mas não, assim, sempre tinham pessoas ali, não, faz. Então, aí eu continuei dançando, foi onde nós iniciamos o Gestando Poesia, né? E aí nós produzimos coreografia, fui dançando, né, bem grávida ali, que eu já tava bem, acho que umas 29, 30 semanas. Tem muitas maravilhas nesse mundo, mas se não fosse essa poesia da gestação, nenhum de nós estaríamos aqui, né? Então, esse corpo que é uma casa, esse corpo que vai acolher e gerar tudo que aquele serzinho precisa para sair de lá o mais pronto possível para vir para esse mundo, né? Acho que o corpo do bailarino, ele é poesia por o tempo inteiro, né? A gente não se desce, não tem como despir do corpo. A gente fala que um músico pega o violão aqui, terminou de tocar, a gente tem aquele encantamento, ele colocou aqui do lado, ele pode ser uma outra coisa. E o bailarino, ele é o tempo inteiro, né? Eu tenho que cuidar dessa dieta, dessa alimentação, dessa postura, das horas de sono. Tudo é poesia, né? O como eu me relaciono com a sociedade, o que eu observo, isso vem pra minha dança. E aí você já tem tudo isso, a Carla já é muito sensível, ela já é muito observadora e ela sempre traz isso na dança dela, no corpo dela. É transformação o tempo inteiro no corpo, né? Acordar num dia e hoje eu tive um chute, hoje isso aqui tá maior, pressão, é muita coisa para lidar, né? E eu acredito que tudo isso para ela vem em dança e vem essa curiosidade de eu quero saber como que é essa dança, né? Eu quero ver como que é esse corpo aí nessa modificação, nessa transição, nessa gestação.
No pós aí mudou muito mesmo. Aí o que eu achava que eu tava fraca só foi ladeira abaixo, porque daí eu não tinha massa nenhuma, muito fraca. O meu filho, ele nasceu assim, mamando muito mama até hoje. E eu sentia que ele sugava tudo, toda a minha energia. Então eu pensava assim comigo, eu preciso poupar minha energia pra eu ficar amamentando ele e tudo. Mas ao mesmo tempo eu ficava me cobrando. Eu falava, não, mas tá na hora de voltar já, né? E eu tive, o parto do meu filho foi cirurgia, né? Foi um parto cesárea. Então a recuperação, hoje os tempos mudaram. E a Ingrid novamente falava... 2, 3 dias ali por conta do corte, mas vamos levantar, né? Vamos levantar, vamos andar. Então eu ficava assim, tá, então vamos, eu consigo. Tentando... Nossa, agora lembrando como era difícil eu me colocar em pé, sentir todos os órgãos voltando pro lugar. Parecia que eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Porque é uma cirurgia que faz isso aqui, é que aconteceu com o meu corpo. Eu ficava aqui, ó. E aí, como é uma cirurgia que você não quer esticar seu corpo, você fica aqui. Aí a Ingrid foi lá em casa, arruma aqui, ó. Nossa, verdade, tem uma postura aqui. E a cicatriz, sabe? Então, a gente fica tão vulnerável. E você fala assim, não, mas tem um corpo aqui que tem uma memória, gente. Eu sou forte, atlética, né? Primeiro ou no segundo mês, a gente começou com exercícios de estabilização, exercícios abdominais específicos, porque durante a gestação, para distender o abdômen, acontece uma separação dos músculos do reto abdominal, né? Fisiológica. E é importante a gente ativar no pós para que não cause algumas questões, né? Como dor na lombar, ou até um aspecto estético do abdômen que não fica tão legal, sabe? Quando eu vejo a Carla, depois de grávida, já tá dançando meses depois, tá subindo num palco com o corpo inteiro, eu sei que a importância desse cuidado com o corpo foi muito grande para ela, né? E aí é importante a gente falar, esse cuidado tem muita relevância, né? Pra vida dela. E infelizmente esse acompanhamento é para poucos, né? É um acompanhamento que ele tem um custo. E esse valor, se você for olhar ele, quando a gente olha para a camada negra da população, ele não é acessível, né? E a gente tem que falar que isso é importante. Qual camada tem acesso a isso? Apesar de ter inúmeros estudos da importância da mulher se exercitar na gestação, ainda é um tabu. Isso se deve por muitos motivos, né? Por crenças, porque não tem como, isso fica enraizado. Mas é meio louco, porque se a gente parar pra ver lá no passado, na época da nossa bisavó, das nossas avós, as mulheres, vocês acham que elas faziam repouso durante a gestação? Elas continuavam trabalhando. Eu tenho uma paciente que ela comentou comigo que ela andava não sei quantos quilômetros pra chegar até o lugar que ela cortava a cana e na volta ela estava em trabalho de parto e o outro filho menor pediu pra ir chamar ajuda e quando chegaram ela já tinha tido a criança ali no meio do caminho, sabe? Então, assim, eu não sei em que momento a gente se perdeu disso, né? De entender o quanto o corpo precisa desse movimento. Então, e realmente, hoje existe esse tabu, que não sei por qual motivo, sendo que o nosso passado, ele era de muito movimento, mas hoje existe esse tabu e essa desatualização de alguns profissionais que acham que o exercício é um risco durante essa fase da gestação. A maior inspiração hoje sou eu pro meu filho, né?
Então hoje realmente cresce isso dentro de mim, saber que eu sou pra minha família, né? Essa pessoa que eles precisam, que precisa estar forte, mas que também quando precisar desabar vão estar ali por mim, sabe? E criança é tão pura, né? Que tem dias que eu tô mais doente ou mais sensível. O Isaac tá com energia baixa, tá mais quietinho, tá mais comigo. A troca é tão grande, assim, é um fio, né? A gente tá muito interligado, muito forte. É uma troca de apego, assim, de verdade, é muito difícil definir em palavras, mas a Carla mesmo, eu hoje, uma mulher muito mais forte. Bom, eu vejo a Carla hoje como uma mulher mais segura. Antes da gravidez, ela tinha alguns medos bobos da vida que a gente tem também. Hoje eu vejo ela mais preparada para a vida. Parece que a gravidez deu mais força para ela. E é a força que ela tem e que ela precisa passar para o Isaac. Bom, eu sempre ouvi, né, de pessoas mais velhas que a gente só aprende a ter a responsabilidade, a olhar a vida de uma forma diferente depois que você vira pai. Eu perdi meu pai cedo, então eu não conseguia aproveitar muitas coisas com meu pai, então hoje eu tento aproveitar muitas coisas com meu filho. Primeiro a gente tem que ser espelho para ele, né? Tem que rever a forma de falar com as pessoas, de agir com as pessoas, de conversar, de olhar o mundo, de explicar o mundo como o mundo é. É uma criança que vem em branco e a gente precisa passar para ela as cores do mundo, né? Muita responsabilidade, de verdade. Não responsabilidade pela questão socioeconômica e tudo mais, mas porque é uma página realmente ali totalmente em branco, né? E saber que nós somos os principais protagonistas de estar escrevendo essa história, a boa parte dela, né? E que as escolhas dele, as decisões vão desencadear desse início que eu proporcionei, que eu e meu esposo proporcionou. Então a palavra, ela é responsabilidade, mas ela é atrelada a transcendência do amor, porque se você acha que você não pode mais, você pode, né? Olhar e um olhinho, sabe? Um olho que brilha tanto, te amando, te admirando, não tem coisa melhor. Você saber que esse serzinho precisa tanto de você.